Tudo bem com vocês? Harold Borales aqui mais uma vez gravando para a Corte das Corujas. Seja muito bem-vindo você que me assiste aí do outro lado da telinha. Eu estou aqui trazendo um vídeo que me pediram muito, né? Mandaram inbox, mandaram comentário, mandaram WhatsApp, enfim, alguns amigos também pedem. Então vamos lá. Eu vim falar para vocês da minha experiência com essa entidade, que ela já teve mais pop e agora ela tá meio esquecida. Não é uma entidade que todo mundo está acostumado a trabalhar, que é Azazel, né? Azazel, demônio. Não, de demônio não tem nada, tá? É brincadeira, porque ele pode ser bem horripilante, tá? Bem horripilante mesmo. Bom, para começo de conversa, entenda que Azazel não é uma entidade fácil de lidar, tá? Tem muita gente aí que na época que começou Supernatural bombou e praticamente assim metade do arco do Supernatural tem muito a ver com Azazel. E Azazel mata a mãe dos Winchesters, tem toda aquela coiseira lá. Eu não assisti tudo, eu dormia, punha Supernatural, eu dormia. Algumas coisas eu gostava, outras não, mas assim, Azazel é muito conhecido por ser o demônio dos olhos amarelos, tá? E realmente ele tem os olhos assim de um amarelo dourado muito bonito. Na minha experiência com ele, parecia que ele tinha a pupila normal, como uma pessoa normal, e o colorido do olho dele parecia que era o sol. Assim, sabe essas projeções que fazem de NASA, do sol, aquela coisa assim, sempre em ebulição? Era essa visão que eu tinha dos olhos dele. E às vezes os olhos dele transformavam numa pupila de serpente e muito esverdeados, assim, de um verde que eu não tenho como te descrever. Parecia, sei lá, esmeralda pura, assim, e parecia que era uma esmeralda viva, sabe? Parecia que os olhos dele, a cor do olho dele era energia pura. Assim, realmente, quando ele quer ser bonito, o bicho sabe ser bonito como ninguém. Quando ele quer ser feinho, que eu tô brincando aqui na câmera, tá, com vocês, gente, eu trato ele com muito respeito, mas aqui a gente tá tentando descontrair. Quando ele quer ser feinho, quando ele quer ser cruel, ele parece como um grande Balrog, assim, aquela coisa horripilante mesmo, pegando fogo, cuspindo fogo, chifre, asas assim esqueléticas, e em vez de plumas, né, ele tem as asas esqueléticas e fogo assim nas asas, formando as asas. Ele é bem teatral. Isso é uma outra coisa que eu posso dizer muito de Azazel, ele é bem teatral. Não confunda Azazel com Zazel, a entidade. Deixa eu até olhar aqui. Que é o espírito planetário de Saturno, tá? São entidades diferentes. Inclusive, o próprio Azazel me disse que a entidade de Saturno se chama Zazel. Então, esse segundo Z, ele tem um som de Z e R ao mesmo tempo, e ele é o verdadeiro Azazel. Azazel, que é como ele se chama de fato. Bom, vocês adoram vídeo de capeta, né? De capiroto, dos capetão. Então, vamos lá. Azazel, tradicionalmente, ele é tido como um dos anjos que se rebelaram e, inclusive, um dos anjos que corrompeu a humanidade ensinando magia, guerra, tecnologia e vários conhecimentos ocultos para a humanidade. Outra história também vão falar dele, que ele foi um dos que convidou uma parte lá dos anjos para fazer suruba com o povo
e gerar os nefilins e afim. Uma terceira história que você vai ouvir sobre Azazel, que ele é o executor dos pecados. Então, na tradição judaica, no período tem um período, não vou lembrar de cabeça, porque, gente, eu não faço esses vídeos, a não ser que é uma coisa que eu vou falar assim pra você, anota no teu grimório, que aí eu trago um roteiro, esses vídeos eu conto muito a minha experiência. Mas ele é o bode expiatório, procura aí que tem falando que o período se eu me engano, acho que é o período da quaresma, o período da Páscoa, antes da Páscoa, que eles soltavam um bode esse bode passava pela cidade, todo mundo batia no bode, xingava o bode, judiava do bode, coitadinho do bode, e cuspia no bode, e esse bode depois era solto no deserto porque ele levou toda a maledicência, todo o pecado da cidade para Azazel devorar o pecado. Então, Azazel também tem essa ideia desse devorador dos pecados. Tanto devorador, a boca não só devora, como ela estimula, né? Então é muito falado disso. Tem um lado de Azazel que é muito sexual, muito relacionado ao sexo, mas esse é um lado que eu ainda explorei pouco e é um lado que eu ainda estou conhecendo com bastante cuidado. É uma entidade muito arredia, é uma entidade muito pomposa, é uma entidade que eu brinco, eu falo que ele é muito glorioso. Vou dar um exemplo de como ele me tratou durante muito tempo, tá? E detalhe, não fui eu, tá, que fui atrás dele, foi o contrário. Isso também vai ser tema desse vídeo aqui. Então eu acabei de pôr uma bateria nova na câmera para fazer esse vídeo, porque eu tenho muita história com essa entidade e realmente dessa entidade eu posso falar por horas e horas e horas, dependendo do que ele me permitir revelar. Por que eu falei que é uma entidade gloriosa, uma entidade pomposa? Todas as vezes que eu trabalhei com ele tem uma capacidade assim de te humilhar com uma elegância que não é divino, é realmente do demo essa capacidade dele. Então, vou dar um exemplo assim. Eu estava psicografando alguns conteúdos, algumas informações que ele vinha me passando, e é uma entidade muito pesada, uma entidade muito antiga, muito milenar, com assim, uma energia, nossa, quando ela chega assim, eu terminava os meus trabalhos com ele que eu não conseguia levantar da cadeira. E às vezes, quando eu estava muito cansado, eu falava assim, será que a gente pode parar? Aí ele falava assim, claro, o que são minutos da sua... como que ele me falou uma vez? O que são minutos do seu fôlego comparado à minha eternidade? Eu não sei se é comigo, mas essas entidades têm essa mania de falar, peraí, isso é nada do nada, e eu realmente eu sou, né, muito pequeno, tô aqui humildemente querendo aprender. Outra vez ele me falou assim, mais ou menos, ele falou assim, se você soubesse quão breve é essa vida, você jamais descansaria. Então ele tem assim essa capacidade de delicadeza com as palavras, mas ao mesmo tempo ele está te cortando assim com as palavras. É uma entidade muito relacionada ao fogo, e aí vou deixar uma chave para quem vai entender, só para quem vai entender. Azazel, ele é o ar de fogo atuando sobre a terra de fogo. Então, ele é uma entidade com muito poder de transmutação, e realmente assim, quando ele apareceu na minha vida, a minha vida foi, em um ano eu parecia que vivi 4, porque em um ano eu mudei 3 vezes de casa.
Em um ano eu mudei de trabalho, em um ano eu mudei, assim, e foi tudo extremamente caótico, extremamente pesado, extremamente difícil. Quando terminou esse um ano, eu tinha saído daqui e eu tava, sabe, muito perto do meu auge, assim, tipo, para aquilo que na época eu achava inalcançável, aconteceu tudo em um ano, e em questão de um ano eu saí do zero para o milhão, assim, modo de dizer, né? Então ele é muito transformador. E as experiências com ele são difíceis porque normalmente ele aparece e ele te puxa. Isso eu tô contando a minha experiência, tá? Ele te tira, ele tem essa capacidade de te arrancar do corpo físico mesmo, de fazer uma projeção astral à força, e ele te leva a lugares para você aprender. Então eu tive uma experiência com ele que foi muito mágica, que eu estava estudando um tema e não estava entendendo, e aí eu pedi a ajuda dele. Falei, olha, eu não consigo entender o que você me fala. Aí, de novo, o jeito maravilhoso dele de me tratar, ele falou, claro, o que eu poderia esperar de uma mente que é tão pequena quanto uma formiga? Você entendeu o que eu falo já deve ser um esforço intelectual enorme. Assim, desse jeito, com essa delicadeza, assim. Então, foi um trabalho, assim, de humilia no sentido de trabalhar o meu ego muito grande, trabalhar com ele. E aí eu falei, olha, eu preciso entender. E foi muito interessante porque ele veio, era uma noite, ele veio, me puxou, assim, ele aparece, ele realmente, você vê a minha evidência, você vê a mão dele te puxando, assim, e ele me levou numa caverna. E essa caverna tinha várias ânforas, e dentro das ânforas tinham vários papiros e pergaminhos. E a caverna, assim, muito mal iluminada, só vinha uma fresta de luz, era um crepúsculo muito bonito. E eu perguntei pra ele onde a gente estava. Ele falou, um dos meus esconderijos em frente ao Mar Morto. E aí, se vocês entenderem, vocês vão ver que tem muitos pergaminhos do Mar Morto que foram achados nessas cavernas, nessas situações, que falam dessas entidades primordiais. Então, eu astralmente fui visitar esse lugar, e aí eu comecei a abrir os pergaminhos e eu não entendia nada. E ele, tipo, num estalar de dedos, as letras, os desenhos do pergaminho meio que se rearranjaram, né? E eu comecei a entender, comecei a ter o conhecimento ali e acessar aquele conhecimento com ele. Então foi uma experiência, assim, olha, eu me arrepio, não sei se dá pra ver na câmera, mas o meu olho brilha, porque foi uma experiência, assim, de que realmente Azazel, ele é um grande professor. Ele é um grande professor, mas, assim, na minha visão, sabe aquele professor antiquíssimo, assim, aquela coisa que você vê em filme, que ele literalmente está ali com a régua e com a palmatória para te descer o cacete? Só que ele não faz isso fisicamente, nunca fez isso comigo. Ele sempre fez isso com palavras muito doídas, né? Então, uma vez eu questionei muito ele, falei, olha, eu estou me esforçando ao máximo e não conquisto a vida, não estou conquistando os meus sonhos materiais. Foi um período muito difícil, foi esse período de um ano que eu comecei o ano mudando de um apartamento para o outro. Menos de 4 meses eu mudei desse apartamento para uma casa. Quando eu mal completei um ano na casa, eu mudei de novo, daquela casa para um outro apartamento, e em todas essas mudanças, assim, com muita dificuldade financeira. Foi um período da minha vida, assim, que realmente foi a espiritualidade que cuidou de mim nesse período. E aí ele falou pra mim assim, ele falou assim, reclama menos, faz mais. Foi uma vez que ele foi bem direto. E ele falou também, ele falou que eu era muito preguiçoso. E eu falei assim, eu fiquei pensando comigo, eu falei assim, cara, eu já tô aqui 16 horas, 18 horas por dia
focando no trabalho, focando na magia, fazendo todo esse crescimento, e eu ainda sou preguiçoso. E aí eu falei assim, me explica por que você está me chamando de preguiçoso. Ele falou, não, porque fazer reclamando não edifica. Então, receber esse tipo de conselho e falar que isso é do diabo é meio esquisito, né? Ou o diabo também dá bons conselhos, ou, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito do diabo aqui, vou falar da entidade. Os poderes de Azazel de transmutação, como eu disse, são fantásticos, e ele realmente é um grande professor. Posso dizer que quando ele apareceu na minha vida, isso tem 10 anos, ele apareceu primeiro que Astarô, inclusive. Realmente a minha vida mudou completamente, e assim, sabe, parece que foi aquele foi praticamente 1 ano e meio de caos. Eu me sentia muito desafiado, estressado, assim, eu tinha aquela vontade de brigar, de passar por cima daquela situação de qualquer jeito, assim, eu tenho ainda muito isso, mas assim, ele me empoderou de tal forma, e parece que assim, que eu evolui 10 anos em um, foi exatamente isso. Azazel me ensinou línguas diferentes, Azazel me ensinou alfabetos diferentes. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu levei muito tempo para descobrir o alfabeto Malaquim, que é um alfabeto angélico, e depois com Azazel eu comecei a compreender esse alfabeto angélico de uma forma muito mágica. Parecia que eu não consigo falar as palavras Malaquim, mas eu olhava para os textos e era como se cada palavra se transformasse em cenas, em informações, em conceitos, em ideias, em pequenos filmes na minha cabeça, que eu pudesse entender aquilo. Então, assim, eu já falei muito de Astarô, e pra mim, de toda a experiência que eu tive na espiritualidade, essa dupla, Azazel e Astarô, foram meus maiores professores espirituais, tá? Professores mesmo, assim, de ter o compromisso de sentar na cadeira, de eles emanarem a energia deles, ou eles se manifestarem, ou eles mandarem subalternos. Eu, com Astarô, psicografei muito com Alamo, que é assim que fala mesmo, tá? Todo mundo fala Alam, mas não é Alalam, que é um dos servos de Astarô, né? Um dos subalternos de Astarô, que ele está muito mais próximo de nós. Então, muitas vezes Astarô, para não sobrecarregar a minha mediunidade, eu fazia o trabalho com Alam, e Azazel a mesma coisa. Azazel também tem uma questão muito importante, assim, como Azazel apareceu na minha vida, né? Falei bastante de várias situações, mas Azazel apareceu na minha vida de um modo bem aterrorizador, assim. Eu estava chegando em casa um dia do terreiro. Para quem não sabe, eu trabalhava na Umbanda com um grande mentor meu, que é o Mauro, que faleceu inclusive no último ano, que eu vou fazer um vídeo dedicado a ele também, para falar do impacto que o Mauro teve na minha vida, em homenagem a ele. Então eu acabei indo trabalhar com o Mauro, eu acabei virando meio que o segundo em comando, sob o comando do Mauro, e eu também trabalhava num outro terreiro. Então eu trabalhava em 2 terreiros, né? O Mauro não era bem um terreiro, a gente se reunia em casa, era uma coisa bem intimista e tal, e eu trabalhava num terreiro mesmo, atendendo outras pessoas. E um belo dia, eu volto de casa, morava no centro, num lugar super perigoso ali, tipo, quase uma parte da Crocolândia ali, bem pesada, a área bem pesada que eu morava. E eu tô voltando de casa do terreiro, era 1h da manhã, o último trem do metrô. Saí do metrô, tô voltando pra casa,
e essa figura de um rapaz com uns cabelos até aqui, mais ou menos no olho, e um terno preto, assim, muito bonito o terno. Essa figura me seguiu. E eu, cagaço, né? Porque assim, hoje eu tenho menos medo. Mas imagina assim, minha caminhada foi. Minha caminhada, eu tenho 17 anos de magia, né? Mas assim, a minha vida mágica mesmo, ela se intensificou muito em 2010 em diante, quando eu vim para São Paulo. Aí você imagina assim, que no começo você, olha, não passava ali um átomo. E esse rapaz alto, muito branco, dava pra ver a mão dele, muito branco, me seguiu, o cabelo assim repartido ao meio, muito liso o cabelo, assim, num corte, muito bem feito o corte, me seguiu, né? E aí eu já comecei, chamei os meus guardiões, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quem que é essa pessoa? Porque ela não saiu do metrô comigo, ela apareceu, enfim, eu falei, é um obsessor, sei lá, né? Beleza. Enfim, aí eu apertei o passo, corri pra casa, e eu passava por uma parte ali do viaduto da Santa Efigênia, que eu morava naquele pedacinho ali, que era muito escuro. Aí eu falei, pronto, é aqui, tá feito um problema. Esse cara, o cara super alto, muito mais alto que eu, andava muito rápido. Quando ele ia chegando perto, eu acelerava o passo assim, quase de correr, né? Falei, tá feito, vai levar meus órgãos embora. Foi bem isso que eu pensei, né? Eu conhecia muito pouco da espiritualidade, estudava muito, mas assim, a minha prática mesmo intensificou em 2010. Ah, vai ter feito. Pronto, é aqui, né? Vai me assaltar, vai me enfim, pensei tudo quanto é besteira. E eu pensava besteira e do outro lado falando, não posso pensar isso, vão Exu e cheguei em casa. E um pouco antes de eu chegar em casa, quando eu virei a esquina, essa figura, ela virou a esquina e sumiu na sombra. E isso me assustou muito. Eu falei, pronto, era uma entidade. É uma entidade, agora ela me pega. Entrei pra casa correndo, entrei rezando, fazendo salmo, fazendo tudo que eu imaginava. Quando eu fechei a porta de casa, e eu tenho a minha evidência não é sempre ativa, mas quando ela é ativa, ela é muito real. Ao ponto de que eu não distingo um ser espiritual de um ser encarnado, a não ser que ele seja muito diferente. Quando eu entrei dentro de casa, fechei a porta, que eu dei aquela respirada, tô protegido, tô na minha casa, tenho minhas defesas, tudo. Que eu tranquei a porta, que eu virei pra entrar de fato de casa, com quem que eu tô de cara? Com um moço cabeludo, lindo, maravilhoso, de terno preto, um sorriso muito lindo e os olhos dourados. Aí eu falei, eu sabia que era uma entidade. Aí eu fui encostando assim na porta, eu fui derretendo e falei assim, olha, por favor, pelo amor de Deus, não me faça mal, vai em paz, eu não tenho nada com você, não sei o que, e fui fazendo minhas negociações ali, né? É o que eu falei, esse é um vídeo mais longo mesmo, porque eu tenho muito carinho por essa entidade, por tudo que ela fez comigo. Comecei a fazer minhas negociações, comecei a rezar meu Pai Nosso, minha Ave Maria, meu credo, minha medalhinha de São Bento, comecei a pedir pedir para os meus Exus, e ele caiu na gargalhada assim comigo, mas assim, sabe aquela gargalhada malévola, zombeteira, que assim, aí eu falei, pronto, né, eu rezando tudo isso aqui, essa entidade não vai embora, pronto, morri, vou aparecer no jornal, médium de Umbanda morre pós-terreiro, né, foi a minha ideia. Ele riu, e ele falou assim, eu vou fazer de você um homem. Aí eu desconcentrei assim, né, porque eu tava naquele momento pedindo tudo quanto é proteção contra essa entidade. E eu respirei fundo e falei assim, olha, não sei quem é o senhor, eu sempre trato todas as entidades com muito respeito, muito mesmo. Eu falei, olha, não sei quem é o senhor, não sei por que motivo o senhor está na minha casa, mas eu gostaria de pedir licença para o senhor que eu preciso ir dormir.
e amanhã eu tenho que trabalhar. Aquela coisa, né? Tipo, imagina, eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha muita evidência, talvez eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E eu preciso dormir, eu preciso trabalhar, amanhã eu entro cedo no serviço, aquela cabeça. E aí foi quando ele revelou o meu nome, Haruel. E ele falou assim, eu te conheço de outras, ele usou um termo que é assim, eu te conheço de outras areias, eu te conheço de outros sopros. Foi uma coisa mais ou menos assim, Haruel. E esse nome já me era, assim, familiar, muito familiar. E aí, ele falou assim, eu vou te lembrar quem você realmente é. E ele veio e colocou a mão na minha testa. E quando ele colocou a mão na minha testa, eu vi toda a minha vida passada como Haruel de Borealis, né? No deserto e tudo o que eu fiz, enfim e tal. E quando eu voltei desse transe, dessa hipnose, eu virei pra ele e falei assim, você é Azazel. Aí ele falou assim, é meu sonho para falar isso. Ele falou assim, sim, você tem uma dívida comigo e eu vim cobrar essa dívida. Aí, mas na imagem que passou da minha encarnação, eu não lembrava de dívida nenhuma. Eu falei, pronto, o que eu prometi, né? Mais um demônio, tô devendo para mais um demônio, mais um aí na conta para trabalhar. Pra quem não sabe, tá, pessoal, por mais que eu trato com muito respeito, eu também, aqui com vocês, aqui com a minha irmã, que pratica muita coisa comigo, com as pessoas íntimas, eu tenho muito essa brincadeira, né? Esse jeito brincalhão de dizer das entidades. Eu falei, pronto. Prometi minha alma pro demônio e veio buscar. Foi o que eu pensei. E falei, meu Deus do céu, eu falei, e agora? Aí eu falei, olha, o que o senhor está me mostrando, eu não sei se é verdade, né? Pode ser fruto do seu poder sobre mim, mas se o senhor está me falando que eu estou devendo alguma coisa, eu estou disposto a pagar. Aí ele falou assim, você não mudou nada. E ele falou assim, olha, enfim, ele contou a minha história como Haruel de Borealis, que eu o invocava no deserto para aprender, enfim, que eu sempre tive muita essa sede de aprender e tal. E a partir daí, foram muitos e muitos. Só um minuto, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tô vendo se o meu microfone ainda tá ativo, porque como eu usei a bateria de tudo para fazer vários vídeos, pode ser que as baterias estejam chegando no final. E aí, foi assim que começou. E nesse dia também, ele falou assim, eu vou te mostrar o meu verdadeiro poder. E foi a primeira vez que ele me fez essa projeção astral forçada, assim. Porque realmente precisa de uma entidade com muito poder para que ela viole o seu direito, né, o seu livre-arbítrio e force você a sair do seu corpo, a várias questões que envolvem seu livre-arbítrio. E aí ele me levou num lugar que era cavernoso, assim, e era um lugar escuro, mas ao mesmo tempo eu via tudo, não tinha luz, mas eu via tudo, todos os detalhes, tudo. E aí ele sentou no que seria um trono. Quando ele sentou num trono, ele se transformou nesse Balrog horripilante, asas, fumaça, fogo, lava e aquela coisa tudo e assim teatral e trombetas tocando e súditos reverenciando e uma coisa assim tal, assim, mas tudo muito agressivo, né? A energia dele é muito dual. Assim, às vezes ele se manifesta com tanta sutileza, às vezes ele é tão agressivo que você... Eu já cheguei, como eu tenho mediunidade de efeito físico, eu já cheguei a ficar marcado pela mão dele, de tão quente e forte que foi essa manifestação relacionada ao fogo. E aí
Eu olhei tudo aquilo ali e falei, pronto. Pessoal, o vídeo cortou aqui, eu falei que esse vídeo ia ser longo. Eu não sabia, nossa, deu mais de 30 minutos já. Eu não sabia que era Azazel até então. Não tinha me atentado. Eu fui, depois que eu passei a visão, que eu fui dar um Google, né, fui pesquisar, fui atrás de tudo. E aí, ele me revelou muita coisa sobre magia. Muita coisa mesmo. E ele disse, olha, você tem compromissos assumidos que você tem que cumprir. Eu exijo que você cumpra aquilo que você me prometeu. E eu falei, tudo bem, o que eu te prometi que eu não sei? E ele me ajudou a lembrar de diversas vidas passadas, de diversos compromissos. E ele falou, olha, tem um jeito mais acelerado de fazer esse resgate kármico, né? E o bobão aqui, o que? Pagar o karma mais rápido? Simbora, aceito. 1 ano e meio a minha vida virou o mais puro caos, que é o que eu já contei pra vocês. Resumindo, isso é um pouco da minha experiência com Azazel, uma experiência longa, é uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Ele é uma entidade que ele faz isso, né? Inclusive, dizem, e ele também disse, que ele foi uma das entidades evocadas por Moisés para dividir o Mar Vermelho. Tá? Então você tem uma ideia do poder dessa entidade. Falando um pouquinho aí sobre Azazel no sentido do nome. Azaz, que é o inicial dele, Azazel, que seria a forma do nome dele. Azaz, ele me falou que tem a ver com punho, com bater, com brutalidade, com meteoro, com essa queda dessa energia, né? Então seria quase como que essa destruição de Deus, essa Azazel. Eu não sei se isso é do hebraico, se é de uma língua mais antiga. Esse Azaz também, ele tem o significado de, não seria bem onipotência, mas seria de quase que uma transciência. É como se ele fosse uma entidade pervasiva ao mundo como um todo. Inclusive, por relatos dele próprio, ele me disse que ele foi um dos 12 anjos de uma ordem superior aos serafins, que a gente não conhece, tá? Que não me é possível revelar aqui. Mas esses 12 anjos, eles formaram as 12 constelações, e de formar as 12 constelações, irradiaram sua energia em direção à Terra para formar tudo relacionado ao 12 da Terra, tá? Então, os números relacionados a eles são o número 2, o número de Binah, Saturno, e os múltiplos de 2 e 12, 2, 6, 12. Tá? Então, quando eu perguntei sobre Zazael e Azazel, porque escrevem tecnicamente da mesma forma, ele me disse que não são a mesma coisa, e ele chamou Zazael de o seu pequeno pet. Ele falou, ele é como o meu cachorrinho. Então eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, tipo um espírito, um Cacodaimon planetário tão poderoso quanto o Saturno, né, um dos maiores planetas. Essa entidade está falando que é o pet, o animal de estimação dele, assim, tipo, foi a forma como ele não me disse isso, ele disse de forma muito mais rebuscada, porque ele é muito rebuscado. Mas ele me disse mais ou menos isso, tipo assim, para comparar a grandeza do poder dele. É uma entidade muito difícil de lidar, é uma entidade que não
não aceita falhas, não aceita pormenores, não aceita desculpas. É uma entidade que, por exemplo, se você prometeu um whisky Black Label, não adianta pôr o Red Label, que vai dar problema. Ele é muito, pelo menos sempre foi comigo, muito exigente. Tão exigente ao ponto que, por exemplo, eu sempre utilizava uma música para facilitar meu estado de gnose com ele. E aí eu encontrei uma outra música que me facilitava mais ainda o processo de gnose. Quando eu troquei a música, eu não tive a sessão com ele que eu teria normalmente. Ele falou que não faria a sessão porque ele não gostou da vibração da música e ele foi embora. Então, sempre foi comigo muito exigente, mas sempre me trouxe muito conhecimento, me trouxe muito desenvolvimento, ele me trouxe uma sagacidade com dinheiro, assim, que pouquíssimas entidades me trouxeram essa sagacidade. Azazel me fez realmente um homem, me fez ser quem eu sou hoje, e é por isso que eu uso o nome Haroel de Borealis, meu nome mágico. Eu retomei esse nome e eu estou completando 13 anos desde a primeira aparição de Azazel na minha vida, e tem sempre sido muito mágico. Uma outra coisa que eu vou falar para você que está interessado nessa entidade é que ele não é um paizão, tá? Tem algumas entidades, Bael, por exemplo, Bael criou uma afinidade comigo, e eu vejo as pessoas que trabalham com seriedade com Bael, com Baal, e ele se torna um paizão, ele te defende, ele te ajuda em tudo, ele realmente te abraça. Azazel não. Azazel é mais ou menos assim, você com seus problemas. E se ele puder, ele vai ser mais um problema para você, para te testar. Tá? Foi uma entidade que testou muito a minha dedicação, a minha resiliência. Foi uma entidade que cobrou um preço muito alto para me ensinar, para me transformar, para me ajudar a chegar onde eu cheguei. E esse preço não é um preço físico, é um preço que está muito relacionado ao eu me livrar daquilo que me impede de ser grande. Azazel te dá muito essa visão. Eu aprendi astrologia, cabala, alquimia, tarô, assim, muito do que eu conheço de todo o universo ocultista, magista, bruxo, veio do meu trabalho com Azazel. E a parte mais interessante, assim, que muitas vezes eu psicografava, eu escrevia conteúdos que eu não fazia ideia do que estava sendo falado. Eu ia ler depois, parecia que eu estava lendo outra língua. E aí, quando eu não entendia, por exemplo, um conteúdo, eu me deparava acidentalmente com um livro, com um artigo, com um vídeo. Em 2010 já tinha o YouTube, já tinha alguma coisa rolando. Parecia que, assim, se eu não tinha a mente expandida para aquela informação, as informações complementares que eu precisava, elas iam aparecendo, né? E isso aconteceu com mais veemência com o livro O Grande Arcano, que... não estou na biblioteca, esqueci que eu não estou na biblioteca, que é um livro do Eliphas Levi, e esse livro foi um dos livros que realmente ele é o Grande Arcano, ele abre todas as chaves dos mistérios, e sempre que eu tive dificuldade com esse livro, Azazel me ajudou a interpretar, entender, compreender. Então, assim, ele é surreal, tá?
Outra coisa para falar para vocês é que ele é uma entidade muito relacionada aos relâmpagos, aos raios mesmo, tá? A eletricidade atmosférica. Ele foi, alguns dizem que foi um anjo que castigou Sodoma e Gomorra. Ele disse que foi ele, nas minhas experiências, tá? E ele também foi o anjo que amaldiçoou a humanidade na torre de Babel. Então ele tem um trabalho muito bacana com línguas. E é muito interessante esse trabalho com línguas, porque até hoje, às vezes mesmo eu não falando a mesma língua que a pessoa, parece que telepaticamente eu estou entendendo o pensamento daquela pessoa, sempre que ele me permite utilizar essa ferramenta. Então assim, eu nunca cultuei Azazel, eu nunca fiz nenhum devocionamento com ele. Eu sempre escrevi muito material que ele me ensinou. E numa das minhas mudanças, a maior parte desse material se perdeu. E eu perguntei para ele o que a gente ia fazer, porque eu já devia ter tido umas 1000 páginas, fora de brincadeira. Eu trabalhei esse um ano quase um ano e meio. Eu escrevi mais ou menos umas 10 páginas sobre a influência dele por dia, de segunda a segunda. Foi muito intenso. E no começo, como eu tinha muito medo, dessa entidade que eu não conhecia, dos poderes dele, das coisas que estavam acontecendo, eu obedeci. Então tudo que ele me pedia para escrever, eu realmente obedeci e fui desenvolvendo esse trabalho com ele desde então. Eu já atuei por influência dele, ele irradiando a energia e se aproximando de mim, e trabalhei com ele dessa forma também, que foi muito interessante. A minha irmã já viu ele algumas vezes, porque a evidência da minha irmã é surreal, né? Nem chega aos pés, a minha nem chega aos pés dela. Então ela já viu ele algumas vezes. Ele já se falou com ela através de mim, né? Psicofonia. Então assim, nossa, esse vídeo ficou gigantesco, mas eu poderia ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas falando de Azazel. Velas, tá? Cores, correspondências com Azazel, são todas saturninas. Então, preto, marrom, amarelo, tá? Dourado e verde também vai. Bebidas, o melhor do melhor. O melhor do melhor se puder oferecer. Incenso, sangue de dragão ou mirra doce, tá? Que é aquela mirra, tem alguns tipos de mirra. Tem uma mirra que é bem adocicada, bem perfumada. Canela e cravo também o agradam bastante. Azazel atua muito forte na lei do rigor, então ele é muito formal, pelo menos comigo. Ele nunca, como eu disse, nunca foi uma entidade paizona, tu com teus problemas, e eu não tô nem aí pro seu problema. Se você combinou uma coisa comigo, você vai cumprir, nem que for a ferro e a fogo, né? Então tem muito esse lado. É uma entidade conhecida, muito conhecida, pouquíssimo explorada, no sentido das pessoas lidarem com ele. Não sei dizer com relação à árvore clifótica, enfim, essas coisas aonde ele se encaixa. Sei dizer que sim, ele é muito poderoso, e com entidades com esse grau de poder eu recomendo muito cuidado, tá? Tem um sigilo dele que é bem conhecido, que também é o sigilo de Zazrael.
mas não é a mesma coisa, tá? A forma de evocá-los é diferente e ele tem uma assinatura em um alfabeto próprio que ele passa para os sacerdotes, para as pessoas que trabalham com ele. E aí você pode criar um link de trabalho com ele mais profundo, tá bom? Bom, eu fiz esse vídeo, ficou muito grande, eu acho que deu quase 1 hora, mas realmente é uma entidade que impactou muito a minha vida, que trouxe muitos benefícios, que transformou a minha vida e não sei se hoje eu me abriria para essa entidade do jeito que eu me abri na época que eu comecei a trabalhar com Azazel. E enfim, uma outra coisa também, o nome Azazel também significa castigo ou punição divina, tá? Veio aqui na minha cabeça para lembrar vocês. Outra coisa que ele também gosta, essa aqui não é dele, tá? Mas ele gosta muito dessas guias. Ele me falou que ele acha bonito tal, então eu tinha algumas guias de cristal mesmo, para ele, e conforme a gente foi trabalhando em conjunto, o acúmulo da energia dele, as guias foram naturalmente estourando, porque a energia dele é muito intensa. Os meus ritos com ele, assim, nos primeiros anos, quando eu fazia um trabalho muito intenso com ele, que era os finais de semana quando eu podia, eu fazia de sábado, e normalmente no domingo eu passava o domingo acamado, até o meu corpo, a minha mediunidade entrar aí num processo de sintonia, de desenvolvimento com ele. Então, realmente, assim, eu tenho muito para falar dessa entidade. Tudo que eu falei até aqui são as coisas mais públicas que você pode partir desse pressuposto para trabalhar com essa entidade. Tem muita coisa da qual eu não posso dizer em respeito a ele, em respeito ao que eu aprendi com ele e ao que eu sigo aprendendo com ele. Hoje não é mais uma entidade tão presente na minha vida igual já foi, mas existe um elo, existe uma conexão, e sempre que possível eu também o honro. Para mim não é uma adoração, mas é uma honraria dizer, abrir um vinho, um whisky, colocar numa taça e dizer, olha, Azazel, eu bebo em sua honra pelo que você me ensinou como meu professor. Bom, é isso, já está chegando a quase 1 hora, 1h30 da manhã. Vou ficando por aqui, um super beijo de corujas, te vejo no próximo vídeo e espero que esse relato tenha te ajudado aí. Um grande abraço mesmo, muita luz, e que as minhas experiências possam ajudar você e outras pessoas. Finalizando o vídeo aqui, porque eu já estou caindo de sono, não se esquece de curtir, comentar, perguntar, enfim, sabe o rolê do canal. Compartilhe aí com pessoas que estão interessadas nessa entidade. E